Palavra aqui, fazer um movimento, sabia? Para o YouTube achar que eu não estou criando vídeo falso. Tá registrado. Quem sabe ler lá quando vai entender. Ah, mas não deu pra ler lá, não estamos lá. Tá gravando áudio, também tá gravando áudio. Não, Reinaldo, tá com áudio já? Reinaldo está com áudio? Tá com áudio? Tá. Tá? Então, porque você tá com o áudio, não tem nada. Só pra dar de trabalho? Pra ficar ouvir o pessoal conversando? É. Isso aí. Não é nem pra Reinaldo está com áudio. Tá com áudio? Tá? Então, porque você tá com o áudio, não tem nada. Só pra dar de trabalho? Pra ficar ouvir o pessoal conversando? Conversando, vamos conversar. Reinaldo está com áudio. Tá com áudio? Então, porque você tá com o áudio, não tem nada. Só pra dar de trabalho? Eu vou botar carne som aqui, que é do que né? Alô, testando, 1, 2, 3, Sara. Sara. 1, 2, 3, tá ok. Fofoca minha bolsa de Sara.
apogeu você der cálculo. Se eu tiver que fazer esse cálculo, praticamente quando não sei o que faço isso, por esse momento específico, aí sim falaria um valor. Mas ainda não chegou nessa parte aqui não, tá bem? Mas tá tranquilo. Só preciso conversar com você sobre essa situação. Você tem a documentação, você tem os carneiros. Tudo que visitou naquela época, nesse processo administrativo do INSS, assim, toda a documentação que ele juntou lá atrás, no processo, você leva para poder, enfim, já adiantar isso. Você pode ficar dependendo do INSS nesse processo. E aí leva tempo, né? Leva toda essa dificuldade. Esse horário é complicado, esse horário é ingrato pra caramba. Eu já li andando por esse momento. Sexta-feira já é o dia mais ingrato. Eu não posso ir com cadeira de artesanato. Só assim, eu tô distraído.
Casa de servente, minha filha. Ah, você pegou netinha, né? Não só as netinhas. Eu botei a laje direto da escola, agora estou tirando tudo.
Aqui o... Eu não sei de você, mas uma aula, porque a última aula que eu vi tinha lá atrás. Professor bebedor de chama, ela vem por fora. Ela vai fazer. Vai ter cachorro. Vai ter cachorro quente não, senão vai cortar. A cirurgia que ela fez. Ela não parou um minuto. Deve ter bebido. Aqui, eu vou deixar aqui, ó. O pessoal for chegando assim na frente. É a segunda vez que eu vou ver. A gente não vai fazer muito, não, tá? Quando ela fosse vai ter uma é nova, essa de hoje. Ela saiu hoje. Saiu hoje. Mas você pode preencher em casa depois. Vai ser lá no casa. Ah, sim, na TV que eu vi. Não, só vai preencher aí com o Ricardo. Você vai entender melhor, vai pode preencher com o celular mesmo. Mas você não vai entregar para ele não. Vai preencher lá no sistema. A lista ali, ó, acima daquele negócio do amarelo ali. Mas essa caneta tudo lá, não, eu Vou chamar, né? Deixa aqui.
Sorriu, se ferrou. Eu caí daqui, ó. Emoção demais. Boa tarde. Vamos estar dando início à nossa reunião ampliada da Lei Paulo Gustavo. Hoje os segmentos que vão estar aqui é o artesanato e artes visuais. Vou estar convidando para compor a mesa a cadeira de artesanato, o Alan, e em seguida a Vanessa e a Dani, que são da cadeira de artes visuais. Registrar a ausência da nossa secretária de Cultura, porque ela passou mal, teve que ir ao hospital, mas está tudo bem já, só vai ter que ficar um pouco de repouso. E registrar a presença também do Lucas, da Secretaria de Cultura, que vai estar falando um pouquinho aqui do que é, né? Porque a gente está fazendo aqui a apresentaçãozinha dele aqui logo em seguida, após a apresentação das cadeiras, tá? Não muito a dizer, cadeira de artesanato aqui. Oi, boa noite a todo mundo. Boa noite, eu sou Vanessa de Menezes, sou artista visual e estou na cadeira de artes visuais como titular. Oi gente, eu sou Daniela Lopes, suplente da cadeira de artes visuais. Queria dar boa noite, acho que já, né? Boa noite e bem-vindos, né? Vocês que estão aqui. É tão importante a gente ter esse momento que a gente tem, que está tendo agora, de escuta, né? Esse processo participativo, um processo democrático de construção, que pede e estimula a participação dos fazedores de cultura de todas as cadeiras representadas no Conselho. E a gente espera que chegue mais gente, né? É tão ruim quando fica esvaziado, porque esse momento que a gente está construindo hoje, para fazer a acolhida e já explicando, né, bem o que é esse momento que a gente chama de escuta, esse momento é o momento que a gente chega para tirar dessa reunião ampliada o mais perto que a gente puder das propostas que vão ajudar na construção do edital da Lei Paulo Gustavo, né? Hoje a gente não está aqui para falar das nossas histórias, dos nossos coletivos, nem para fazer reclamações ou desabafos. É um momento para a gente ouvir vocês em relação às propostas. O que a gente quer enquanto fazedores de cultura, de artesanato e de artes visuais, o que a gente quer, quais as nossas necessidades, quais as nossas aspirações para o edital da Lei Paulo Gustavo. Então, esse momento de hoje é isso. A gente precisa tirar daqui, e é claro que tem outros meios de a gente fazer também pelo site, nós estamos fazendo, né? Também essa escuta pelo site da Secretaria de Cultura, que é muito importante, então que a gente divulgue, que lá no site também tem um modo de fazer uma escuta, né? Pegar essas informações, mas que a gente está aqui hoje para ouvir vocês em relação às propostas, quais as necessidades, quais os desejos, as aspirações das cadeiras de artesanato e artes visuais para a construção do edital Paulo Gustavo. A gente está em cima da hora, a gente está na bola dessa construção, né? A Secretaria está, a gente não tem mais como postergar isso, porque nós temos prazos e também os fazedores precisam e estão ansiosos também para que esse edital chegue e a gente comece a se inscrever, disputar e ser contemplado com o que a gente tanto quer, que são os recursos. Então, a gente vai abrir, né, para que vocês falem, para que vocês proponham, para que vocês tragam as aspirações, as necessidades, os desejos, o olhar de vocês para o edital da Paulo Gustavo, tá? Então, volto a dizer, que a gente direcione para isso, né? O que é que eu quero, o que é que eu preciso. É esse momento hoje, para que a gente tenha um edital que contemple, né, que seja parecido com o que a gente pensa enquanto fazedor, tá bom? Vou para a Sara explicar como vai ser esse momento agora. Eu vou estar passando aqui para o Lucas explicar mais ou menos o papelzinho que vocês ganharam da consulta pública. Eu trouxe também uma cartilha
sobre a Lei Paulo Gustavo. Quem tiver interesse, tá? É só vir aqui e pegar aquilo lá. Boa noite, pessoal. Meu nome é Lucas, sou da secretaria. Alguns já me conhecem, mas para quem não me conhece, eu sou consultor técnico, ajudo na parte, principalmente na parte jurídica, e é o que temos visto muito, principalmente na Paulo Gustavo, enfim, na elaboração dos editais. Então, gente, eu vou fazer uma breve explicação. A princípio, vou só pedir desculpa pelo meu estado, porque eu estou gripado, enfim, com tudo que vocês imaginarem, contra esse tempo louco. Mas, então, qual é a ideia? A ideia dos antigos, que eu gosto de chamar de reuniões ampliadas, é para a gente ter essa voz de uma maneira mais direta, a opinião de vocês de uma maneira mais direta, propostas diretas, dentro dos setoriais. Não ficar assim, as coisas espaçadas. A gente gosta, dividiu até para isso, para a gente ter opiniões mais diretas dentro dos setoriais representados pelas cadeiras do nosso conselho. Então, o que eu vou explicar aqui mais ou menos, como a gente vai funcionar, inclusive, vocês receberam, se eu não me engano, a cartilha, passou da consulta pública? Já? Então, essa cartilha da consulta pública, gente, é muito importante. Por quê? Porque essa é uma segunda consulta pública que a gente vai realizar. Eu acho que, se eu não me engano, eu não sei se foi publicada hoje, se não foi publicada hoje, foi? Já está liberado. Então, já está liberada. Pô, melhor ainda, já está liberado. Então, o que acontece? Essa consulta pública, ela é diferente da primeira que a gente fez lá atrás, que essa consulta é mais direta. Se vocês forem observar aí no exemplozinho que foi descrito aí nessa cartilha, vocês vão ver que vocês vão colocar o objeto, que seria a proposta de vocês, descrever ali o que vocês fariam, de uma maneira até simplória, não precisa se estender muito não. E embaixo vocês vão marcar, primeiro, a área, primeiro o segmento de vocês, depois a área, mas marcar apenas uma alternativa. Por quê? Porque a gente quer a resposta mais refinada possível, para a gente conseguir montar em dados, né, vamos dizer assim, que essa é o resultado que a gente teve disso, os dados dessa pesquisa de uma maneira mais direta, mais clara. Porque a gente tem até uma base disso através do nosso cadastro, mas é muito, assim, às vezes foge um pouco, então a gente precisa dessa consulta para refinar mais ainda as propostas que estão diretamente ligadas aos editais. Então, se vocês forem observar, logo abaixo dessa questão da área, vocês marcam distrito, vai marcar outras questões relativas a pessoas para realizar aquela proposta, tempo, estimativa de valor. E o terceiro eu não esqueci agora, mas eu acho que tem a ver com a contrapartida, perfeito. Desculpa te atrapalhar, mas assim, porque aqui está mais focado para a linguagem do audiovisual, essas perguntas. Se a gente aqui, a maioria aqui eu acho que é artesão. Sim. E a gente já tinha falado nas outras reuniões que o artesão, a gente estava buscando um edital de premiação. Então, olha só, isso que eu só ia complementar esse ponto. O que acontece? Essa cartilha, gente, ela é um protótipo, ou seja, ela é uma coisa, é só uma exemplificação. Se vocês forem acessar a consulta pública no nosso site, na nossa rede, vai estar lá especificado. Por exemplo, aqui hoje é o artigo 8º, que são as demais áreas culturais. Aí você vai clicar lá, artigo 8º, vai escolher o inciso que sua proposta vai caber, enfim, dentro dos incisos. O QR Code já está aqui. O QR Code então está mais completo. Tá. Isso, então, não, vamos responder porque... Não, então, quando a gente entregou isso não, aí, é isso só aí para não é para vocês saberem saberem. o que entendeu? Só para vocês entenderem o que eu estou falando, porque assim, muita gente teve dúvida na outra na forma de preencher. Então a gente imprimiu já, tanto na reunião de quarta-feira a gente fez isso, o pessoal também, enfim, teve alguns dúvidas, mas até foi dado tudo o lápis, sabe? Chegou a dar lápis. Então, o lápis também, gente, para fazer uma observação, aqui eu posso colocar isso, ir pensando, entendeu? Porque a ideia é esse exercício ser algo bem, assim, produtivo, né? Entendeu?
E aí, você acessando lá através do QR Code, você vai entrar na consulta pública, lá vão ter outras abas, não dessa maneira, vai estar muito mais completo, muito mais detalhado, entendeu? Aí você vai acessar o artigo 8º, que é o artigo de vocês, e aí ali vocês vão ter 3 opções de escolha: premiação, fomento, subsídio. O que acontece? Quando você escolherem uma dessas, ele vai abrir uma outra aba, e aí nessa outra aba vocês vão complementar com a opinião de vocês dentro daquela escolha, entendeu? Premiação, como é algo simples, que a premiação não tem o que produzir. A premiação, principalmente dentro da Paulo Gustavo, é a premiação mesmo. Não tem contrapartida, não tem prestação de contas, não. Se você quiser ganhar o prêmio e gastar, enfim, viajando, você pode. É premiação. Só que é uma premiação, tem que respeitar, por exemplo, respeitar não, mas você vai passar por uma análise do parecerista. Então vai ter toda uma série de... Mas a gente pode botar o valor, né? Da premiação? Sim, vai ter. Eu acho que, então, eu falei, vai abrir uma aba secundária, logo é isso, e aí lá você vai colocar a estimativa, entendeu? Tem lá esse questionário. Por isso, gente, é importante o preenchimento, tá vendo? Porque você preenchendo, você consegue suprir essas dúvidas, entendeu? E é importante também ter esse exemplo aí na mão, para poder falar, pô, chegar lá na hora, falar, não, entendi, é mais completo. E aí você vai seguindo o roteiro, é bem assim, indicativo, né? E até só de marcar. A única parte que vocês vão escrever é a parte do objeto, e aí é uma ideia de vocês, por exemplo, sei lá, dentro do contexto ali de apresentação. Uma justificativa. Não justificativa, mas por exemplo, um objeto mesmo de vocês. Eu quero montar uma barraca em tal lugar. Então essa é a proposta. Aí dentro dessa proposta eu preciso de quê? Preciso de tantas pessoas, tanto tempo, entendeu? É esse conceito, que aí a gente vai filtrar a ideia, tá entendendo? E é esse o conceito que a gente está trazendo para a reunião de hoje, que foi muito boa na quarta-feira, que a gente conseguiu ótimas propostas, e a gente também quer que isso vá se desenvolvendo conforme as reuniões. É o quê? É uma proposta direta. Porque na outra última que a gente teve muitas falas, mas assim, não teve propostas. Teve muitas pessoas falando ou estão suscitando dúvidas, mas ausência de propostas. A gente quer fazer vocês opinarem, sabe? Falar, não, Lucas, dá para fazer dessa maneira? Sei lá, Lucas, dá para quanto... será que eu consigo fazer isso aqui em tanto tempo? Porque a proposta mesmo, sabe? Algo mais concreto. E aí a gente vai juntando todas essas informações da consulta pública, que é uma ferramenta de análise, de coleta, do cadastro, que é uma outra ferramenta, que apesar do Adriano não estar aqui hoje, de tanto escutar ele falar, já gravei algumas coisas. Então o cadastro, gente, quem não está cadastrado, é muito importante estar cadastrado. Por quê? Porque você tem, primeiro, uma geolocalização ali, de onde você está inserido dentro do município. A gente tem um mapa dentro do cadastro que a gente analisa onde estão os focos. Isso a gente consegue distribuir a receita de uma maneira mais igual, tá entendendo? Então é importante estar no cadastro. O cadastro também você consegue montar seu portfólio, que eu até falei com algumas pessoas já, o que seria isso? Portfólio além da sua comprovação de atuação na área cultural, ali você consegue, quanto mais informações você vai colocando ali, você vai criando um roteiro e um currículo. Tá entendendo? Então é por isso a importância do portfólio. E você tendo um cadastro, essa ferramenta do portfólio, também vai te ajudar não só para Caxias, mas para outras situações. Entendeu? Então é mais uma informação importante. Você anexar seus documentos pessoais no cadastro vai te adiantar na hora da inscrição. Você não vai fazer a inscrição do edital, mas quando você for solicitar a inscrição para o edital, você não vai precisar juntar aqueles documentos novamente. Por quê? Porque no cadastro já vai ter. E aí a gente só vai puxar a informação. Você vai se manifestar, vai falar, não, eu quero me inscrever e tal, vai preencher lá as informações do edital, e aí o edital já vai automaticamente puxar as informações do cadastro para ali, principalmente seus documentos. Por quê? Porque é tudo integrado, é o mesmo sistema. Entendeu, gente? Aí, ó, essa é a geolocalização que a gente tem. Lucas, suponhamos que o artesão que não participa, né, das reuniões e tal, vê que está o edital para Paulo Gustavo, mas não fez o cadastramento dentro do site. Ele vai poder participar do Claro, vai. Então, Desde que ele faça o cadastro. Só que ele vai ter que fazer. Porque estão falando que não é obrigatório. Não é obrigatório. Não, olha só, gente, o cadastro não é obrigatório. Você não precisa estar cadastrado, você não vai ficar impedido de participar.
Só que o cadastro é uma ferramenta que eu estou falando para vocês, até de facilitar para vocês o acesso na hora. Porque, por exemplo... Mas é bom fixar isso que é para fazer, porque senão... Não, mas a gente tem, ó, por exemplo, a gente tem um horário de atendimento lá na secretaria de 10 às 4, todo dia da semana. Inclusive, a gente acha que tem mais de 600 pessoas cadastradas. E aumentando, tem gente que falta... 697. 697 completos, né? É, até e tem as pessoas ainda, que acho que chega a quase 1000, que é as pessoas que faltam um detalhezinho no portfólio, um documento ali, outro aqui, que ainda existe essa... que você consegue fazer pela metade, depois complementar. É importante estar todo completo, principalmente antes do edital. É importante também dizer a questão da coleta de dados. O cara que já cadastrou, ele na análise de dados, o cara só vai analisar o objeto que ele está, por exemplo, o artesanato. Se você falar em é um valor para a gente ser prêmio. O cara só vai avaliar o portfólio. Na verdade, isso aí era até a segunda-feira. Entendeu? Agiliza a burocracia da prefeitura. Eles já tem modelo de portfólio para a pessoa poder acompanhar? Tem um modelo sim. Tem um modelo sim. Tem um modelo. O portfólio tem um modelo. Se você abrir o cadastro lá no momento da hora de juntar o portfólio, tem um modelo. O Adriano tinha me falado que eu poderia usar meu portfólio, eu botei no teu Não, olha só. Mas Então, quem não sabe fazer, isso aí. Isso ele até esclareceu, é porque muita gente seguiu o modelo dele, e aí acabou ficando uma coisa meio que, grande parte, mas não é para seguir esse modelo, assim, se você tiver o seu modelo, é até melhor, porque aí é a tua assinatura, aquilo dali é só para quem não tinha. Eu não sei como faz, Adriano. Aí chegaram, muita gente perguntou para ele, não sei como faz, e vou criar um modelo aqui e anexo. Foi uma ideia, enfim, para mim genial, porque ajudou muita gente. Entendeu? É aqui, gente. Esse aqui é o nosso cadastro hoje. Ó. Segunda-feira foi isso aí. Segunda-feira. Não, foi segunda não. Não, pensa não, tá vendo só o... Dá pra ver ali, 90... É só pra ver aqui as cadeiras aqui embaixo. Só para ver as cadeiras ali. Ó, aí tá vendo? Aqui a gente consegue dividir eles. Essa divisão aqui é importante, não é do Conselho, gente. É a divisão do Ministério da Cultura. Tá entendendo? Essa é a divisão do Ministério da Cultura. Eles te colocam essas nomenclaturas, a gente segue conforme. E aí embaixo vocês vão ver a quantidade de gente em cada segmento. Entendeu? Esse é o nosso cadastro hoje. Esse era segunda-feira, acho que tem mais gente. Esse é segunda-feira, porque tá sendo atualizado. A gente está com o horário aberto lá de 10 às 4. Então você, eu conheço alguém que não se cadastrou ainda. Cara, vai na secretaria. 10 a meio-dia. 10 a meio-dia, depois de 2 às 4. 10 a meio-dia, de 2 às 4. Tem um horário de almoço aí. Tem um horário de almoço, mas beleza. Então, quem não tiver o cadastro, Tá lá no site, pega um negocinho em cima lá, o segmento, tá igual Pode. Então, viram que o nosso cadastro está operando e é uma coleta de dados, gente. Aí a gente consegue dividir por segmento, em porcentagem. Isso na hora do edital é muito importante. Então é importante você estar cadastrado, é importante você fazer a consulta pública por isso, porque isso tudo cria da secretaria dados que a gente precisa fundamentar. Na hora que a gente for fazer os editais, isso vai fundamentar nosso edital. Entendeu? Então é isso. Já vou dar início para vocês já. Pessoal, fazer proposta. Eu queria um edital, sei lá, de uma feira para isso, dentro de uma ideia, um exemplo. Dentro de tantos dias, com tal valor e tal, e a Sara vai anotar e a gente vai anexar isso dentro do mapa. Uma outra coisa importante que eu esqueci de falar é a lista de presença. Aí em cima mesmo, bora pra cima. Tem hora que não. Pessoal, quem não assinou, chegou depois, assina por favor, coloca o CPF. Por quê? Porque isso aí é um outro assunto importante que a gente tem que a Secretaria tem que fazer até o dia 16 de setembro. 16 de setembro vai rolar a Conferência Municipal de Eleição dos Delegados para representar o município na quarta Conferência Estadual. Quarta, né? Quarta do Estado. Não, quinta. Quinta do Estado? Da quinta Conferência Estadual.
Essa conferência é no final do ano, que rolar a conferência nacional, que aí é a 4ª conferência nacional, que ocorre lá em Brasília. E aí vão ser eleitos delegados de municípios e no final delegados dos estados, para representar, enfim, diversas ideias que foram debatidas durante essas conferências. Então essa lista é uma pré-conferência. O que é isso? Essa pré-conferência, só estou explicando para vocês assinarem alguma coisa que tem um nome ali. E aí essa pré-conferência, a gente está coletando esses dados para a gente ter participantes e aí ter um quórum maior de eleitos. Por quê? Quanto mais participantes, maior o quórum. E é 5% do número de participantes que a gente tem. Tá entendendo? E aí a gente pode eleger até 25 delegados se a gente tivesse teto, vamos dizer assim. Então, quanto mais delegados, mais a chance de a gente ter representantes em Brasília. Então, por isso que a gente já está fazendo essa coleta de assinaturas e dados, para a gente já mandar para o Estado falando, ó, a gente tem, não sei, na quarta-feira teve 31, né? Aí hoje deve ter mais uns 20. E aí a gente vai coletando até o final das oitivas, e aí, pô, se a gente mandar, sei lá, 200 participantes para lá, a gente já, vai somar ainda a presença na conferência e a gente consegue um número de delegados maior, entendeu? A conferência de 16, né? 16 de setembro. 16 de setembro. Inclusive até o regimento já me mandaram lá, já estou dando uma olhada. Aí, então é isso, gente. Essa lista é importante assinar. Por favor, não deixe de assinar, botar seu CPF, porque isso aí é importante para a secretaria e para o município, para a gente conseguir essa representatividade lá em Brasília. Tá bem? Então vou dar prosseguimento aí, gente. Expõe suas ideias. Amanhã eu ouvi. Então, gente, agora a gente vai passar para o momento de ouvir o que a galera tem a dizer sobre o que querem que esteja no edital. E é importante, como o Lucas falou, quem ainda não se cadastrou, que se cadastre. Porque assim, não adianta a gente chegar aqui e pensar no edital para artesanato se a gente não tem, digamos que a gente não tenha 1% do artesanato cadastrado. Então assim, é importante pensar no edital, sim, mas é importante também pensar no cadastramento, porque o cara cadastrado, o cara participando das consultas, ele vai estar dizendo assim, não, eu quero um edital, o artesanato está aqui presente, o artesanato quer participar. Então é importante que a galera do artesanato movimente a galera do artesanato que está participando. Só para passar mais uma vez, só vou mostrar como é que eu cadastro, tá? Não tem nenhuma dificuldade não, tá? Cadastro. Vocês sabem lá do site? O cadastro, ele na verdade, é autoexplicativo, gente. Porque ele vai te dizendo que você tem que preencher o nome, identidade, CPF, comprovante de residência. O que você vai ter um pouquinho mais de trabalho para quem não sabe fazer e a secretaria está ajudando, é você anexar os documentos, que é a identidade, CPF, portfólio. Os artesãos vieram alguns 10 reclamando que fez o cadastro, mas quando volta lá para o início para botar o CPF e a senha não entra, tá? Então, mas porque está colocando no lugar errado. Volta lá, Reinaldo, lá na página da secretaria, por favor. Muita gente que Porque assim, quando você clica para você colocar, abre 3 abas. Olha só. Não, Reinaldo, não. Reinaldo, lá no início, lá na primeira parte. Não, lá no começo mesmo. No site da secretaria, abre o site. Tudo bem. Aí são 3 campos que você vai preencher para você fazer o seu primeiro cadastro. CPF, senha e o e-mail. Quando você clica ali, CPF, senha e e-mail, você preencheu. Você não precisa voltar ali de novo. Quando você botar para carregar a página novamente, vai aparecer lá, cadastro, você vai colocar. Clica ali no cadastro aí. Aqui, ó. Desculpa, desgraçado aqui que é. Bota pra sair, Reinaldo. Bota pra sair, senão toda hora vai ficar aparecendo que você está cadastrando. Não. Você tem que deslogar, sabe? Desloga lá. Deixa eu deslogar aqui. Aí você abriu ali no cadastro, vai aparecer as 3 abinhas. Se você não tiver cadastrado, você vai clicar embaixo. Aí você vai se cadastrar com pessoa física ou se cadastrar com pessoa jurídica. Cadastrou com pessoa física, vai abrir os 3 campinhos para você. CPF, senha e o e-mail. Você vai colocar. Depois, quando você abrir novamente o sistema, você vai colocar só o CPF e a senha. Sim, aí estava dando erro em muitos artesãos, porque
mas porque estava clicando para fazer novamente. Canto superior direito. Ali, Reinaldo, ó, sair. Isso. Aí, ó. Ó. O pessoal estava botando e estava colocando entrar e estava dando não, mas válida. Quando geralmente dá esse erro é porque a pessoa já se cadastrou na primeira vez. Não, você não entendeu o que eu falei. Eu fiz um vídeo de passo a passo, mostrando como eles tinham que se cadastrar. Aí joguei no grupo mais de 100 artesãos. Aí umas 10 pessoas me chamaram no privado, falando que foi a primeira vez que fez o cadastro, botou lá direitinho, quero me cadastrar, né? E aí a página para botar assim, aí o CPF, estava dando entrada. Eles tinham acabado de fazer o cadastro e não estavam mais. Então, porque se bobear, a pessoa já tem algum cadastro. E não sabe. Por quê? Porque quando eu fui fazer o cadastro do pessoal de itinerância, geralmente quando a pessoa chegava lá e falava assim, eu nunca fiz meu cadastro. Aí eu falava assim, então tá. E eu começava a preencher os 3 campos ali. Clica ali embaixo também, Reinaldo, pessoa física ali. Aí começava a preencher ali os campos ali da pessoa física. Quando eu botava para salvar, aparecia usuário já inexistente. Usuário inexistente. Aparece assim, usuário inexistente. Aí o que acontece? Eu falei assim, não, calma aí. Eu entrava no meu login, ia procurar a pessoa e achava a pessoa lá. Por quê? Em algum momento alguém cadastrou ela, ou ela realmente se cadastrou. Porque esse cadastro é o quê? Ele não é essa plataforma não é uma plataforma nova. Essa plataforma foi usada para a Conferência do Turismo, essa plataforma foi usada para a Conferência da Cultura, essa plataforma foi usada para a Conferência do Negro, ou seja, se a pessoa já se cadastrou, em algum momento já participou de alguma coisa relacionada a essas coisas dentro da secretaria, ela já tem um cadastro. Ela pode não lembrar a senha. Aí ela tem que solicitar a senha. Aí para solicitar a senha, porque assim, a gente tem o telefone da secretaria, está no site da secretaria, o telefone da secretaria. A pessoa manda mensagem no site da secretaria, a gente vai resetar a senha e ela vai conseguir ter acesso. Porque quando a gente reseta a senha é o CPF e o CPF. Quando você entrar, você troca. Entendeu? Quando aparece usuário inexistente, em algum momento ele está cadastrado. Ele se cadastrou, alguma coisa ele participou dentro da secretaria. Entendeu? Então o problema é esse. Se acontecer isso, tem que mandar uma mensagem lá para a secretaria, no WhatsApp, e a gente rapidinho faz e a pessoa pode ter acesso. É só olhar essa questão. Uma questão, quando eu fiz o meu cadastro, eu comecei com a minha empresa, né? Aí eu não consegui subir nada. Aí eu tive que fazer com pessoa física. Sim, é porque assim, agora o cadastro do CNPJ ainda não está aberto para fazer o cadastramento. A gente vai começar a abrir para o pessoal começar a se cadastrar com o CNPJ. A gente deixou aberto primeiro pessoa física, para quê? Para que todos com pessoa física começassem a preencher. Entendeu? Porque a gente não tem tanta gente assim cadastrada com o CNPJ. A gente tem mais os fazedores de cultura pessoa física. Então a gente abriu primeiro esse, porque o CNPJ vai dar um pouquinho mais de trabalho. Mas a gente vai abrir daqui a pouco, tá? Então, vou estar passando a regra de hoje, a gente vai abrir agora para vocês darem as ideias de vocês com relação aos editais. A inscrição vai ficar aberta para o pessoal se inscrever para falar. Eu acho que aqui não vai ter briga, né? Todo mundo vai conseguir falar direitinho. Porque a gente bota para se inscrever, porque senão todo mundo quer falar e ninguém quer deixar o outro falar. Então, assim, para se inscrever para fala, eu vou dar o tempo de 3 minutos para a galera falar. Se precisar, se vê que 3 minutos não deu, assim, vai concluir, deixa 1 minuto para concluir. Para a gente não ficar aqui muito tempo cansativo, uma fala cansativa, tá? A pessoa falou uma coisa que eu quero contestar. Depois, espera a pessoa acabar de falar, no seu momento de fala você abre com o que você queria acrescentar na fala do colega e depois você segue para a sua, para a gente ficar organizadinho, tá? Tá aberto o momento de fala, 3 minutos. O Lu vai falar, depois a Aline vai falar também. Boa noite a todos. Lu Cavalheiro, tá? Escritor e artesão da cidade. Deixa eu falar uma coisa, tem 2 propostas para apresentar. A primeira, acredito que seja válida para todos os editais, que todo edital contenha a previsão de busca ativa de fazedores de cultura, porque
eu não acredito que Duque de Caxias tenha só 31 artesãos. Muita gente nem sabe que isso está acontecendo. Então, não, muita gente... A gente tem um grupo de 200 pessoas que eu vou ter que falar. Sim, numa cidade de 1.200.000 habitantes, mais ou menos. 200 pessoas não é um... É significativo, mas dá para supor que tem mais perdido por aí. É por isso que eu faço a questão da busca ativa em todos os editais. Porque tem um grupo de 200 pessoas, mas tem gente que não sabe que esse grupo existe. Então, se a gente quer contemplar a fazeção de cultura como um todo, a gente precisa pensar naqueles que, sei lá, tá lá em Fragoso, no meio do sítiozinho dele. Não, Fragoso é mais velho, mas vocês entenderam a ideia. Tá lá no meio do sítiozinho dele, perdido lá para dentro de Nova Campina, que não sabe que isso aqui existe, que não sabe que nada existe. Ele também tem o direito, se quiser, por isso que eu estou colocando a cláusula da busca ativa. A segunda proposta, já puxando mais para uma proposta específica de edital, é que, honestamente, se essa coisa já existir, desculpem, um edital para criação de oficinas de fazeção de artesanato. Não, exatamente porque não adianta nada a gente ser artesão e não passar o saber para frente. A gente tem as nossas artes, a gente tem os nossos artesanatos que a gente faz e vende, mas também seria bom se a gente tivesse verba para promover o ensino. Por exemplo, a minha área é crochê, por incrível que pareça. Minha área é crochê. Então, eu vejo que crochê está se tornando uma área perdida. Pelo menos fora do círculo dos fazedores de cultura. Não se ensina mais, não se aprende mais. Então, a gente vai deixar essa tradição de 3.500 anos morrer? Crochê velho nesse nível. Crochê velho bem nesse nível. Pois é. Sim, mas o que acontece? Não estou falando que não tenha, estou falando que você tem que promover um aprendizado, oficinas de aprendizado, para a pessoa que quiser aprender, quiser começar do zero, quiser entrar no ramo de economia criativa e mesmo para a arte não se perder. Eu faço mais dinheiro ensinando crochê do que fazendo crochê. Exatamente. Isso só para usar um exemplo específico. Se a gente olhar para o macramê é outra arte, que é outra artesanato, que é muito procurado de ser aprendizado, de ser aprendido. Se a gente olhar ponto cruz, então, que além de tudo requer uma paciência lascada, se a gente olhar para o tricô, se a gente olhar para escultura, enfim, se a gente olhar para tudo quanto é lá, tem gente querendo aprender. Então, a minha segunda encaminhamento é justamente a realização de oficinas para que se ensine o artesanato, se ensine as técnicas. Não negando que não dizendo que não existe, muito pelo contrário. Só que se a gente não passar para frente, a gente leva para o caixão. E a única coisa que vai acontecer com que a gente leva para o caixão é o verme comer. Desculpa. Era só isso, gente. Só fazer uma observação aqui. Eu ia fazer. Acho que é a mesma que você vai fazer, né? Então, com relação à busca ativa, a gente realizou a busca ativa. Só que assim, eu estive presente em todas elas, nos 5 dias, e a gente não chegou a 50 pessoas. Então, assim, não é a falta de informação. Pode ser que eu esteja errada. Está rolando um pouco de falta de interesse. Entendeu? Porque assim, o que a gente pode fazer, a gente realizou. Porque assim, a gente ficou em 3 distritos, a gente realizou o cadastro de 10 da manhã até 5 horas da tarde e a gente teve poucas pessoas. O lugar que a gente mais atendeu, se eu não me engano, não me falha a memória, foram 17 pessoas, foi em Xerém. Então assim, a gente ficou em Maria, a gente atendeu 4, 5 pessoas. Então assim, a gente desloca uma equipe que para de fazer o cadastro na secretaria e vai para lá, para fazer o cadastro lá. Por quê? Lá a gente acreditou assim, a equipe vai estar lá e vai estar fazendo o cadastro daqueles que não entendem um pouco de informática e daqueles que estão necessitados para fazer o cadastro. Porque foi passado para a gente na outra consulta pública, na outra reunião ampliada. O pessoal não está entendendo, não está sabendo como fazer, então a gente se deslocou para lá e foi realizar o cadastro. Então a gente teve
uma baixa muito. Não, eu não estou questionando que não tenha sido feito. Eu só sim, mas assim, não tinha imaginado que o problema era tão sério. Pra gente estar realizando, se deslocando para lá, pra a gente ter a secretaria, isso pra gente é um trabalho normal. É um trabalho normal, o trabalho que a gente faz lá, a gente faz aqui na secretaria. Só que assim, também não adianta a gente ir para um local, realizar um cadastro, chegar lá, vier, passar o dia inteiro numa escola, a diretora disponibilizar cadeira, maquinário, a gente tem que levar a equipe para lá, tudo lá, para atender 2 pessoas. Teve um dia que a gente atendeu 2 pessoas. 2 pessoas e o cadastro não foi completo. A gente só preencheu a identidade do CPF e ficou faltando o portfólio. Entendeu? Então assim, tá rolando meio que um desinteresse, as pessoas estão sabendo o que está acontecendo, mas não estão acreditando no que está rolando. Só vão acreditar igual o Tomé, vai ver para crer. Então tá assim, tá meio assim. Então as pessoas, não é que não rolou a busca ativa, é que rolou e só tivemos essa galerinha fazendo, entendeu? Justo. Só para falar um pouquinho historicamente de 4 anos para cá, se vocês terem uma ideia, a gente fez primeiro o edital, que foi o Paulo Ramos, né? E a gente acreditava nisso, a gente acreditava assim, não, a galera vai aparecer, porque é o primeiro edital da cidade, sim, é um edital no momento emergencial, e aí a gente teve um debate muito intenso na questão de prêmio ou edital mesmo, então a gente conseguiu um meio termo, que era o quê? A pessoa fazia um vídeo e postava na sua rede social do seu fazer cultural. Um vídeo de meia hora, acho que foi 30 minutos, não foi? Foi 30 minutos. Foi o primeiro edital da cidade, a gente fez, deu um prêmio, acho que R$1.000. 1.500 reais. Apareceram 150 pessoas. Sabe? Então, existe também essa coisa de não acreditar, de não acontecer. Quando teve a Lab, já aumentou um pouco mais. A gente já fez de novo esse processo de editais e tal. E aí, eu lembro como se fosse hoje, a gente pagou no último dia do ano. Foi. Pagou no último dia do ano. Pois é, né? E aí a gente está vendo porque a gente está nessa luta há muitos anos. Trabalhando. O que é pedagógico, eu acho, disso tudo? É porque assim, as pessoas estão muito acostumadas ao político, à política, sempre ser muita arte da palavra e pouco do fazer mesmo, de acontecer, né? Então, quando cai o dinheiro, agora todo mundo que recebeu da Lab vai, entendeu? Então, é o boca a boca, é esse trabalho, vira e mexe, tem briga aqui, porque vamos lá para o 3º distrito, marcaram reuniões do conselho, né? Não, vamos para lá e tal, só que infelizmente ainda o território Duque de Caxias ainda não está, a cidade não é integrada, né? A cidade não é integrada, a cidade o primeiro distrito aqui, tudo funciona aqui, mas nos outros distritos as coisas são mais orgânicas, acontece meio que o povo o comércio vai criando, mas a cidade não é planejada organicamente, né? Então, eu acho que ao tempo as coisas vão acontecendo, é um trabalho nosso, da galera que está mais à frente, da galera que está nas cadeiras, falar com os coletivos, conversar, que ainda tem gente. Ontem mesmo um amigo meu me mandou uma mensagem de um violonista que participou de um evento no hospital, que é aqui de Caxias, me mandou assim, o cara não está sabendo de nada. Eu falei, meu Deus, Margarete no Ministério, o Lula, né, fazendo propaganda toda hora de vários editais, e o cara não sabia de nada, o cara é musicista. Então, quer dizer, pode acontecer o que você está falando. Mas por quê? Porque as pessoas estão em outro mundo, estão trabalhando, estão correndo atrás e tal, são fazedores de cultura, mas falta essa coisa da gente do boca a boca e tal. E eu acredito muito que a gente, com o tempo, vai criar um sistema integrado, assim, sabe? As pessoas já vão entender que tem editais, que é uma conquista do povo, do Estado, né? Porque antigamente a política pública era eu conheço o vereador, eu conheço o prefeito, vai me dar uma verbinha aqui, vai me dar um banheiro aqui. Não, agora tem editais para você fazer o seu fazer cultural e isso vai ser um processo que uns vão ficar para trás, uns vão falar, essa tecnologia é difícil, vamos ter que ajudar essa galera, e outros já vão se integrar e a coisa vai fluir. Acho que o caminho é esse. Tem outro caminho. Valeu, Sobre isso, uma coisa que eu falei na outra reunião, da outra ativa, encontrei com um rapaz que escreveu várias batalhas de rima e tudo mais, e falei com ele sobre a lei, e ele veio para mim e falou, mas eu queria ser mais produtor cultural. Eu falei para ele, você acha que você é o quê? Então uma coisa que eu acho que poderia ser feito
Uma das coisas que eu ia pedir é exatamente isso, que tivesse alguma coisa impressa para poder ser distribuído. Eu sei que existem essas reuniões, mas nem todo mundo vem até elas. Eu acho que esses produtores assim, que têm mais visibilidade, o pessoal que organiza evento, o pessoal que está sempre presente nas exposições, a gente podia procurar acessar essas pessoas diretamente, um contato pessoal mesmo, para deixar alguns desses panfletos para serem distribuídos nos eventos. É um jeito de fazer essa informação chegar até eles. Não adianta só fazer a reunião porque a galera não vai vir. Muitos não têm acesso, muitos trabalham, a gente tem que fazer isso chegar lá. Por exemplo, tem a batalha aqui embaixo do Raul, tem os eventos do Goméia, tem a associação do artesanato. A gente pode levar isso até lá, deixar e começar a entregar em mãos e começar a criar essa consciência do que é o fazedor de cultura, de quem tem acesso a isso, de quem tem direito. Uma sugestão, no caso, como vocês foram até uma escola e tudo mais para fazer o cadastro, eu acho que seria interessante usar a própria feira de artesanato para usar. Um dia lá, isso é legal. Então, da Secretaria Executiva, porque eu fui em todas as feiras. A gente está fugindo um pouco do foco. Não, a gente está fugindo um pouco do foco depois. Então vamos voltar à proposição dos editais. Essa questão de vamos para a feira, reunião do conselho, vamos propor na reunião do conselho, que vai acontecer agora em setembro, na segunda terça-feira de setembro, tá? Todo mês. Todo mês é na segunda terça-feira. Se mudar, a gente comunica. Gente, boa noite, Aline Gouveia. Quem é que é artesão? É porque eu vou falar, mas, né, assim, vocês também têm que concordar, porque nós somos um grupo, a gente está sempre trabalhando junto com a maioria que já trabalhei nas feiras. Quem aqui é de feira? Então, a gente tem que reconhecer qual a nossa identidade. Nossos artesãos, a maioria é mulheres idosas, que têm muita dificuldade, até mesmo, às vezes, de estar expondo na feira sempre, porque é pesado, material. A gente tem que entender que o artesão é o único fazedor de cultura que paga para trabalhar, porque para ele estar expondo o produto dele, ele tem que pagar a barraca, porque se ele não tiver dinheiro para pagar a barraca, ele não vai vender. Então, é o único fazedor de cultura que ele paga para poder vender, e isso se vender, né? Então, eu peço pelos artesãos uma premiação entre 3 a 5 mil, porque o artesão ele precisa comprar o produto dele, a matéria-prima e os insumos não são baratos, são caros, a gente tem poucas lojas que vendem produtos de artesanato. Inclusive, eu não vou falar o nome, que eu não vou fazer propaganda, que eu não estou recebendo para isso. Mas a gente tem uma só. Seria uma edital de premiação, mas... Para o artesão, todos, pessoa física que produz cultura. Aí eu coloco o portfólio, tanto de feira quanto quem dá aula. Porque a gente tem artesão no município que faz feira, mas não existe só artesão de feira. Existe aquele artesão que não consegue nem entrar na feira porque não tem espaço para ele entrar. Ou então não está havendo feira. E tem um artesão que dá aula em projetos. Eu, por exemplo, dou aula no projeto, em Caxias, aqui. E sou professora de artesanato. Além de trabalhar na feira, eu também trabalho dando aula. Então, e nesse projeto lá tem 11 professoras de Caxias que fazem cultura em Caxias que são professoras. E eu conheço outras mais que trabalham em lojas que também dão aula de artesanato. Então a gente tem que fazer um edital global para alcançar todos esses artesãos que tem dentro do município, porque o artesão ele vai onde dá oportunidade a ele, porque falta oportunidade para o artesão. Então você vai ver sempre os mesmos artesãos nas feiras e nas oficinas. Então essa é a minha proposta. Alguém está contra? Eu acho que de 2 a 5 é muito pouco, o material está caro. Mas é o que você acha que eles vão dar mais? Eu coloquei um preço que vão aceitar, um valor que vão aceitar, né? Otimista, tá aí. A gente vem com nota. Mas eu já estou colocando. Já começa por aí, nem valor eu anotei. Otimista. 7. Vai ser mais, né? Pode anotar, pode ser específico. Eu me faço parte do conselho, eu aluno, porque é o aluno. 5 mil, né?
Não, 3 e 5 mil, é estimativo. Ué, para anotar, botei 5 mil. Não, bota a estimativa. Beth, vai ter que falar? Eu só aumentaria, eu não ficaria com 5, ficaria com 10. Mas olha só, Porque às vezes só explicar uma gente, essa ali, a Paulo Gustavo, é focada na audiovisual. Ela tem uma porcentagem para as demais áreas culturais que gira em torno de R$1.900.000. Só que é R$1.900.000 para todas as restantes das áreas culturais, exceto audiovisual. Então a gente não tem como jogar 30, 40 mil reais, porque não vai dar. Ou então vai restringir ao máximo. Tá entendendo? Você vai contemplar pessoas muito específicas. Por isso que se a gente ampliar o número de vagas, diminuindo o valor, eu acho que é mais igual. Você atende uma maior área, vamos dizer assim. Em compensação, vai vir Audi Blanc 2. Que aí acredito eu que seja um valor maior, porque o audiovisual vai ser tratado igual. Existe até a possibilidade de audiovisual não ser incluído. Não, claro, mas eu estou falando em relação ao valor, gente. Eu estou falando em relação ao valor. O Audi Blanc 2. Agora, claro, você pode participar de tudo. Você pode participar até do audiovisual se você quiser, se você tiver um projeto específico para determinado edital ali, entendeu? Você pode participar de tudo. Agora, a gente tem que ter a ciência, tipo assim, pô, é 1.900.000. Pô, eu posso receber premiação 5 mil, beleza. 3, 5 mil eu acho um valor razoável dentro do que está sendo proposto. Agora, por exemplo, a opinião do em relação à oficina, em relação ao curso. Vou bater mais uma vez na consulta pública, gente, porque essa ferramenta da consulta pública é muito boa. Se você for jogar lá, você escolhe o inciso do artigo 8º, e aí o inciso 2 engloba isso, apoio à execução total ou complementação. Ou seja, você já pode ter sua oficina ali, você já tem outros recursos, outros tipos de financiamento, você pode usar aquela verba ali para complementar, para somar. Então tem como fazer isso já é algo até que está ali no inciso. Então quando você for lá preencher a consulta, marca esse inciso, descreve a sua oficina e descreve ali o que você vai precisar. Por exemplo, a sua estimativa de gasto, criando mesmo um edital dentro daquele vamos dizer assim, aquele roteiro ali. Entendeu? E aí, pô, tu vai ter a sua proposta muito mais direcionada. Ela, somada à ideia aqui, a gente vai ter um resultado muito maior, entendeu? Então, esse é o resultado que a gente quer. É a soma das duas ferramentas, entendeu? E aí você propõe aqui de uma maneira mais ampla, chega lá, você refina ela de uma maneira mais específica, pô, tu vai ter uma ideia, pô, que eu acho super válida, que realmente, que inclusive está até no próprio artigo, entendeu? É por isso que eu propus, inclusive, que está no inciso 2. Isso aí, entendeu? E aí você colocando lá os valores, cara, vai estar refinado ali, sabe? Vai ter as questões, a sua ideia, até de como complementação, entendeu? No caso, quem fizer projeto, se o projeto não for aprovado, automaticamente essa pessoa pode estar indicada para premiação? Ou uma coisa? Não, olha só, edital de premiação e edital de fomento são duas coisas distintas. Você tem que se inscrever para as duas coisas, entendeu? Se você vai apresentar seu projeto, ele vai ser analisado por pareceristas, tanto na premiação como no fomento. Não quer dizer que você vai se inscrever no edital de premiação que você vai receber. Vai ter que analisar ali, para saber se você faz jus a uma premiação, aquele objeto ali, aquele segmento. E aí vai ser analisado por parecerista e tal. Isso é uma coisa que a gente está estabelecendo critérios. Por quê? Porque você pode se inscrever com mais de um projeto, para mais de um edital, para mais de um módulo, só que a gente vai colocar um limitador em relação principalmente a quem vai ser contemplado, quantas complementações você vai poder ter e valores. Está entendendo? Então isso é importante. Se você não for complementar, por exemplo, eu me inscrevi em premiação e inscrevi num fomento de artesanato. Eu não fui atendido no fomento. E a premiação eu fui contemplado. Show. Beleza. Você vai ser contemplado em premiação. Eu me inscrevi nos dois, fui contemplado nos dois. Premiação e fomento, como são coisas distintas, a gente está pensando em deixar. Mas é uma coisa que tem que ser analisada. Ainda mais porque o valor é pouco. Então, a gente tem que tentar ampliar o máximo possível de pessoas que vão ser atendidas. Mas se você se inscrever em duas propostas, em segmentos, vamos lá, eu me inscrevi, eu sou artesanato e dança, por exemplo. Aí eu fui e me inscrevi no fomento de artesanato e me inscrevi no fomento de dança. Se você for contemplado nas duas, você só vai poder optar por uma. Tá entendendo? Por quê? Porque você vai tirar a chance de outra pessoa. Então a gente quer deixar. Se participar de premiação
passar tanto no de fomento e premiação, tem que optar por Se for premiação e fomento, eu falei, não estou sendo categórico, gente, não fica... Ah, o Lucas falou que pode receber dos dois, não é assim. A gente vai analisar a possibilidade de ser isso, só que qual o problema? A gente vai restringir pessoas, então a gente não quer fazer isso. Então a gente está pensando numa ideia melhor que opte que atenda de uma maneira, e isso também passa pelas propostas que a gente vai ter. Entendeu? Premiação, uma proposta. Pô, show, beleza. A oficina é uma proposta. Então é isso que a gente quer. Eu ia perguntar justamente isso, mas eu queria que ele acrescentar pessoas que são representantes de coletivo ou da associação. Deve ser Tá um. gravando ali. Pega o telefone, Toma vem. aqui, ó. Toma o microfone. Tá gravando. Boa noite, meu nome é Patrícia Sudré. Então, a minha dúvida é exatamente isso. A gente que está à frente de coletivo, se a gente vai poder se inscrever pelo coletivo e a gente como artista. Vai poder os dois. Sim. Tanto que CNPJ e pessoa física pode também. Por exemplo, a Guine está representando a associação, mas é CNPJ. Mas ela, como artesã, ela pode Na participar. hora do edital é que vai fazer, ela vai escolher em que ela vai concorrer. Mas ela pode se inscrever com Tá, mas então, aí tem uma dúvida sobre a questão da associação. A questão é, por exemplo, aí ela não Ela quer ser ela vai contemplada por escolher qual das CNPJ. duas ela vai Porque receber. eu sou, meu CPF está Porque como coletivo, ela está Olha só, buscando, de vamos lá, repente, calma aí, para calma alguns aí. artesãos Olha que só. não conseguiram se inscrever, alguma atividade do coletivo. E não tem a ver com a profissão dela como artista. Mas existem distinções. Coletivo, CNPJ e CPF. Coletivo você pode. Coletivo você está até um requisito para se inscrever no coletivo. Vai ser, dependendo do caso, a gente vai ter abrir inscrição para coletivo também no cadastro. Sim. Aí você tem que ter um documento ali com o CPF daquele coletivo, indicando um CPF representante. Isso é um coletivo. CNPJ, tem um CNPJ, um número de CNPJ. Por exemplo, você tem um CNPJ da sua produção e você tem o seu CPF. Você pode escrever o seu CNPJ e o seu CPF. O ideal seriam ser propostas diferentes, tal, mas beleza. Você pode escrever os dois. Só que você só pode ser contemplado em um. Por quê? Porque senão a gente vai ter Não, outra palavra. A gente vai acumular recurso. Vai acumular recurso. A gente não quer isso, a gente quer descentralizar. Então, se você escolher os dois, eu acho interessante você escolher aquele que seja mais respaldado. Entendeu? A ideia é essa. Até porque, como eu falei, gente, a verba é pouco, então a gente tem que dividir bastante. Não, eu estou na dúvida ainda. Eu posso participar, eu individual, do edital.